Essa criança aprendeu a ler e escrever com esse jogo. Um joguinho simples que basicamente só precisa de uma folha e um papel. E melhor ainda, a própria criança quer jogar. A própria criança fica interessada. E sem ela perceber, intuitivamente aprende a ler e também a escrever. É um tipo de jogo diferente, mas é exatamente esses tipos de jogos que os chineses usam para incentivar a leitura e a escrita das crianças. Como você sabe, a China tem o melhor ensino do mundo. Então, com certeza, esse método está funcionando perfeitamente, concorda? Esses mesmos jogos você pode usar hoje com o seu filho ou com o seu aluno, para fazer ele aprender rapidamente a ler e também a escrever. E isso é totalmente diferente de todas as atividades ou exercícios que fazem eles ficarem repetindo. Porque essas atividades, na verdade, são chata para eles. Essa é a verdade. Para eles, essas atividades ou exercícios são muito chatas. As crianças não ficam motivadas, elas não prestam atenção, ficam lentas, com um pensamento divagando. Porém, quando dá esses joguinhos para acelerar a alfabetização delas, é como mágica. Eles vão amar tá brincando e, sem perceber, aprendendo a ler e escrever. Por isso que os pesquisadores e pedagogos chineses estão chamando esses jogos de jogos mágicos da alfabetização, que é como um passe de mágica, as crianças ficam interessadas e motivadas em jogar. Só que sem eles perceberem, estão aprendendo a ler e a escrever. E como sabemos que isso funciona? Porque nós confiamos na ciência. A própria ciência já comprovou que usar esses jogos mágicos de alfabetização acelera em 7 vezes o aprendizado da leitura e escrita. Em um dia você vai perceber a criança interessada. Em 3 dias ela já está te pedindo para jogar mais vezes e falando algumas palavras. Em 7 dias ela própria já está jogando sozinha e lendo algumas palavras e frases. Em 10 dias ela já está pronunciando palavras, frases e até escrevendo pequenas palavras. Olha essa criança de 2 anos aprendendo um idioma. Eu sei que você ama seu filho, ou se você é professora, tem um carinho imenso por todos os alunos. Sei disso porque se você não tivesse isso, não estaria aqui assistindo esse vídeo. Por exemplo, olha esse vídeo. Se você não quer que seu filho ou aluno fique constrangido ou passe essa mesma vergonha, assista esse vídeo até o final. Porque esses joguinhos estão sendo a chave para milhões de crianças a alfabetizarem mais rápido que o normal, independente do nível que a criança tá, independente se ele tem menos atenção que o normal, independente se ele começa a chorar só de você pegar o caderno para estudar. Por exemplo, sabe qual é o real problema dos exercícios convencionais das atividades normais? Aqueles B com A faz Bá, B com O faz Bó. Esses exercícios até funcionam, mas existem 2 problemas nisso. Não é interessante para as crianças, não deixa elas motivadas a estudar mais. Esses 2 pontos são os 2 problemas de todos os exercícios convencionais. Eles não são interessantes e eles não deixam a criança motivada a estudar mais. Ou seja, você vai precisar estar sempre em cima da criança. Fulano, vai, vamos estudar. B com A faz Bá. Fulano, vem, vamos estudar um pouquinho. Como disse, isso funciona. Mas se você tiver algo que seja interessante, deixa a criança motivada a querer mais. Essa é a chave para fazê-las estudarem sem que você precise pedir. Esse é o segredo. Por exemplo, a Cláudia, que experimentou esses mesmos jogos e disse: por isso que esses jogos mágicos de alfabetização é uma das melhores técnicas de ensino dos chineses. Por isso que eles têm o selo IDD. São jogos que são interessante, divertido e didático. Isso foi inventado por um dos maiores gênios chineses, o professor Cheng Wen. Basicamente, ele sabia que as crianças poderiam estudar melhor, ser mais inteligentes. Porém, ele sabia que esse papel, sendo apenas da escola, não seria o suficiente. Então, ele começou a fazer pesquisas e pesquisas, tentando entender como fazer o ensino ser mais fluido, mais leve e ainda mais efetivo que as simples atividades, em meio a dezenas, na verdade, centenas de estudos científicos. Ele entendeu o seguinte: o que mais a criança gosta de fazer? Brincar, se divertir. Então ele precisava usar exatamente isso para fazer a alfabetização. Com isso, ele encontrou um estudo científico que falava de jogos de alfabetização, que com isso seria mais fácil os pais ensinarem para os seus filhos todas as matérias simplesmente jogando e brincando. Então ele começou a aplicar isso na escola onde trabalhava. Começou a trocar as atividades regulares por simples jogos. E em 30 dias a mudança foi drástica, porque os próprios pais começaram a elogiar a escola, começaram a ir na escola e falar: nos últimos dias, meu filho evoluiu muito. Todas as palavras que ele vê na rua, ele está lendo. O que vocês estão fazendo? Isso começou a tomar uma proporção tão grande que outras escolas do bairro vizinho também começaram a fazer. E tudo culpa do Dr. Cheng Wen.
que conseguiu organizar os jogos certos para alfabetizar com mais velocidade as crianças. Ah, mas agora vem coisa mais importante. Não é qualquer jogo, não é apenas jogo de caça-palavras. São jogos que ele analisou depois de anos estudando sobre o assunto. Ele percebeu que não era todos os jogos que ajudavam de fato no ensino, mas jogos que estimulavam e subliminarmente faziam as crianças aprenderem a ler e escrever. Por exemplo, você pode achar que esse jogo é bom, o famoso Palavras Cruzadas. Mas na verdade ele não é, porque ele não tem os estímulos certos para fazer a criança aprender a ler e escrever. Pode ser até divertido para a criança, mas ele não ajuda 100% a criança a ler e escrever. Em outras palavras, se você quer apenas se divertir com a criança, tudo bem, compre esse jogo e vai brincar com ela. Agora, se quer brincar com a criança e, com isso, também fazer ela aprender a ler e escrever, você precisa de jogos que têm o selo IDD. São jogos que o próprio professor Chen Guen organizou e categorizou como os mais efetivos para brincar com as crianças, fazendo o aprendizado ser um caminho suave, ser fácil e até divertido. E melhor de tudo, sem eles mesmos perceberem que estão estudando. Por isso esses jogos mágicos de alfabetização funcionam tão bem. Porque não basta ser apenas interessante, ou apenas divertido, ou apenas aprendizado. Precisa unir essas três coisas, que assim, automaticamente, a própria criança fica interessada e evoluindo na leitura e na escrita. E como disse no início desse vídeo, essa é a grande técnica que a China vem usando há anos. Agora olha o que a diretora diz. E como você sabe, a China é um dos países que mais cresceram economicamente. Ou seja, eles estão usando essa metodologia de ensino para preparar muito bem as suas crianças. E isso tem funcionado. Apenas nos últimos 25 anos, a China vem crescendo muito mais que qualquer país. Eu entendo que talvez você não queira que seu filho seja um gênio absoluto. Mas pensa comigo. Se essas técnicas funcionam tão bem para essas crianças da China aprenderem a ler e escrever mais rápido que todo o resto do mundo, isso com certeza vai acelerar o processo de aprendizado da sua criança, concorda? Esses jogos mágicos de alfabetização têm funcionado para crianças do mundo todo. E por que agora é o momento perfeito para você apresentar esses jogos para sua criança? Por causa disso aqui. Essa coisinha aí consegue puxar a atenção deles mais que tudo. E vamos ser sinceros, se até nós adultos isso puxa nossa atenção, imagina nossas crianças. Então, por isso, agora é ainda mais importante você usar esses jogos que são interessantes, divertidos e didáticos. Porque se for exercícios convencionais, não chamam a atenção deles. Eles não querem isso. Por isso, o melhor jeito de introduzir a criança lendo e escrevendo é em formato de jogos. Mais especificamente, jogos mágicos de alfabetização, iguais a esses aqui. Exatamente por isso, criamos o Jogando para Educar. Jogando para Educar é um material online que você encontra apenas aqui e nesse site, que tem dezenas de jogos para todos os níveis e todas as crianças. Todos com apenas um objetivo: fazer a criança ler e escrever mais rápido que o normal. E sinceramente, quanto custa para você ter o seu filho ou seu aluno feliz e confiante e falando a seguinte frase: "Olha, eu tô conseguindo ler", e junto com isso, um sorriso no rosto dele? É por causa desses momentos mágicos que pensamos em criar o Jogando para Educar. Com esse material, seu filho ou seu aluno vai ter o prazer de jogar e inconscientemente ele vai ter o prazer de aprender a ler e escrever. Esses jogos que tem nesse material foram separados a dedo depois de uma criteriosa seleção. Agora, qual preço iríamos colocar nesse material? Conversei com algumas pessoas que usaram na prática isso e elas disseram coisas como: sinceramente, pelo tempo que meu filho aprendeu a ler, eu pagaria R$ 500. Jorge Augusto, 39 anos, de Minas Gerais. Outros disseram: quando vi pela primeira vez, achei que fosse joguinhos bobos. Mas quando apresentei para minha filha um desses jogos, eu percebi a mágica que vi algumas pessoas falarem. Porque minha filha ficou motivada e em 2, 3 dias já estava pronunciando palavras grandes. Márcia Alcântara, 43 anos, de São Paulo. E para mim, esse foi o melhor comentário que recebemos. Sendo sincera, eu desconfiei que isso iria funcionar, porque eu já tentei jogos como esse com meus filhos e nenhum funcionou. Porém, quando apresentei para eles os jogos que tem no Jogando para Educar, eu percebi que era diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Joana Gonçalves, 28 anos, do Rio de Janeiro. E sim, nós temos certeza que ao jogar pelo menos 2 dias, qualquer um desses jogos com seu filho ou seu aluno, você vai perceber o quanto ele evoluiu. E isso em pouco tempo. Mas para te provar que confiamos nesse método, queremos fazer assim. Comprando hoje mesmo, Jogando para Educar, queremos te dar uma garantia. Algo que não costumamos fazer. Uma garantia que vai funcionar assim. Se a criança que você apresentar esses jogos não lê pelo menos uma palavra nos próximos 7 dias, nós iremos devolver por completo o seu dinheiro.
Sim, isso mesmo. Compra agora e experimenta o Jogando para Educar. E se perceber que não funcionou, tudo bem. Nos envie uma simples mensagem. Queremos devolver por completo o seu dinheiro. Sem perguntas, sem complicações. Por que fazemos isso? Porque eu sei que se você pelo menos jogar uma vez qualquer um desses jogos, o seu filho ou aluno vai te surpreender. Até chegar momentos de tias, amigas, professoras te perguntarem: Fulana, o que você está fazendo? Eu percebi que o Miguel evoluiu muito esses últimos 5 dias. E assim, dia após dia, a própria criança vai evoluindo sozinha, jogando e se interessando cada vez mais pelos jogos, o que consequentemente faz ela ler e escrever com mais facilidade. E como disse, os resultados que tem esses jogos é como se ele tivesse tendo aulas particulares, sendo que cada aula particular custa uma média de 100, 200, em alguns casos R$ 300. E para ter esse mesmo resultado, as pessoas pagariam sorrindo esse valor, sabendo que são jogos que a própria criança quer jogar e aprender. Mas aqui nesse momento, você não vai precisar pagar isso. Comprando hoje, você vai poder ter todos esses materiais nas suas mãos por R$ 297. Porém, para te beneficiar, quero te dar um desconto ainda maior. Ou seja, apenas R$ 197 para você ter o seu filho lendo e escrevendo, sem ter que forçá-lo a nada, fazendo todo o processo de aprendizagem ser natural. R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,78. E entrando hoje, tudo que você recebe é jogos para a alfabetização da criança, todos os níveis. Esses jogos são perfeitos se você tem crianças em diferentes níveis. Eles ajudam a alinhar os níveis de todas as crianças. Jogos em grupo para a sala de aula, especialmente para professoras pedagogos. Esses aqui são perfeitos para vocês, professores ou pedagogos, que precisam criar uma dinâmica interessante na sala de aula. Quando apresentar esses jogos, vai perceber que era bem mais fácil que passar atividades fonéticas. Jogos lúdicos para ajudar na interpretação de texto. Esses aqui são perfeitos para aguçar a criatividade das crianças, fazendo elas aumentarem a inteligência delas. São jogos simples, mas extremamente poderosos. Jogos para criar frases e palavras novas. Esses são perfeitos para sua criança que tem preguiça de formar uma frase ou preguiça de aprender uma palavra nova. Com isso aqui, você vai ver que eles mesmos vão pedir diariamente para jogar, o que consequentemente eles irão estudar. Além de tudo isso, você também vai ter lista dos 15 melhores vídeos para ele assistir e aprender ainda mais rápido. Esses 15 vídeos são os melhores e mais educativos vídeos que tem disponíveis no YouTube, que também tem o selo IDA, interessante, divertido e aprendizado. Esses vídeos são como um acelerador. Colocando um deste por dia em casa, você vai perceber que eles vão evoluir ainda mais. E tudo isso seria para você R$ 920 por causa de todo o material que precisa criar e organizar. Comprando hoje mesmo, queremos te dar esse incrível desconto. Saindo literalmente a R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,78. Clicando no botão abaixo, você vai poder ir para o checkout de pagamento. O processo para comprar é bem simples. Basta clicar no botão abaixo, preencher com as informações e finalizar o seu pagamento. Agora você tem duas opções. Continuar tentando passar as atividades chatas e nada interessantes para as crianças, e na esperança de um dia eles conseguirem ler e escrever, ou ir na segunda opção, experimentar esses jogos mágicos de alfabetização que facilmente ajuda eles a ler e escrever, sem que você precise ficar forçando, fazendo o próprio aprendizado deles ser mais fluido e bem mais leve, a ponto deles próprios gostarem da leitura e da escrita. Toque aqui abaixo e finalize sua inscrição. E lembrando, você está tendo aqui a opção de testar. Se em 7 dias você não perceber nenhuma melhora na leitura ou escrita do seu filho, nos envie uma simples mensagem que assim iremos devolver por completo o seu dinheiro. Ou seu filho ou aluno evolui na leitura ou escrita, ou seu dinheiro de volta. Por isso, clique no botão abaixo e experimente. Apenas experimente e veja com seus próprios olhos o jeito intuitivo de ensinar o seu filho a ler e escrever.